Bom, espero que estejam bem. Tem as coisas como estão acontecendo, né? A velocidade com que as coisas passam, o volume de notícias que a gente recebe, e trabalho, estudo, e a gente acaba se perdendo e não tendo tempo de fazer os vídeos que eu tanto gosto. Bom, hoje eu queria tocar num assunto que tem tudo a ver com uma experiência que eu passei 10 dias atrás. Tá? É, Nós estamos numa idade, tá? Eu estou com 60 anos, nós temos hoje, na nossa geração, entre 50 e 70, né? Eu acho que a nossa geração, quem tem 10 anos mais, quem tem 10 anos mesmo, nós estamos na mesma geração. E então nós temos vivido uma epidemia de solitude, né? Muitas pessoas dizendo, não, eu estou me bastando, eu vivo bem, eu estou sozinho, eu me sinto bem com isso, eu me basto. É, e eu mesmo tenho vivido um momento desse, né? Eu, como vocês sabem, eu fui casado 15 anos com a mãe dos meus filhos. Infelizmente, nós tivemos um problema. Foi um problema de saúde mesmo, né, que gerou a separação, infelizmente, não por minha vontade, mas acabou gerando essa separação. Eu sofri muito com isso, não vou negar. Eu fiquei muito desestabilizado com tudo isso. Acabei reencontrando uma pessoa que fez parte do meu passado, da juventude, e nos envolvemos e acabei tendo um outro relacionamento que durou 8 anos. Né? Na verdade, eu acho que foi um envolvimento mais até por carência, por medo da solidão, por falta de estrutura pessoal, enfim, diversas coisas que levaram a essa relação que até, pode dizer assim, durou bastante para a forma como começou, levar 8 anos e, na verdade, talvez talvez não devesse nem ter começado, mas tem que reconhecer que foi importante para mim quando começou e foi importante depois essa separação. Né? É, Então eu vejo o porquê que eu quis tocar nisso. Eu estou há 2 anos que eu estou sozinho, né? Fazia 2 anos. Agora, do mês que vem, completa 2 anos que eu estou sozinho. É, Nesse meio tempo, lógico, a gente tem a carência de ter uma relação, de ter uma afetividade. O ser humano não nasceu para ser só. Né? Até biblicamente, a gente vê que um conselho né, que Deus nos dá, que nós deixemos a casa dos nossos pais, tenhamos uma companheira ou um companheiro e criamos a nossa família, né? Que não é bom que o homem esteja só, né? O homem que eu digo ser humano, não é bom que ele esteja só. Mas a gente, com essa idade que a gente está, a gente começa a ter muitas manias, muitas vivências, né? Então a gente passou por tanta coisa na vida. Então a gente às vezes conversa quando conhece alguém, diz, pois é, eu no momento eu estou vivendo a minha solitude, está sendo muito bom para mim, eu posso ser o que eu quero, eu posso viver da maneira que eu quero, não dá satisfação para ninguém, eu estou sendo feliz com as coisas que eu gosto. Né? Eu também acho ótimo, às vezes, ficar sozinho. Puxa, é tão bom não ter ninguém para perturbar. Faço as coisas no meu tempo. Se eu quiser deixar a pia de louça suja pelo dia inteiro, eu deixo, não vai ninguém reclamar, só eu mesmo que vou reclamar disso. Né? Então,
A gente tem essas coisas, né? Eu quero ler, não tem ninguém para conversar comigo, não quero ver televisão, não tem ninguém ligando a televisão, ou eu quero ver um filme, eu posso escolher o que eu quero sem precisar conversar com outra pessoa, né? Isso às vezes é bom, né? Faz bem para a saúde. E eu, mesmo quando eu era casado com a mãe dos meus filhos, às vezes eu pedia até para minha mulher sair com eles, para eu poder ficar um pouco sozinho, para refletir um pouco. Eu precisava descansar, precisava pensar, organizar as coisas, né? A gente às vezes precisa de um tempo para gente, né? E como eu gosto, né, ficar tomando meu chimarrão, ouvindo uma música campeira, isso me faz relaxar bastante, né? Mas só que tem o seguinte, a gente com a idade também começamos a ter problema de saúde. Eu tive uma experiência, logo que eu me separei, eu fui morar numa casa, aluguei uma suíte dentro de uma casa, um enorme, espaço maravilhoso, mas eu sabia que tinha uma pessoa morando ali dentro, né? E eu precisei, depois essa casa foi vendida, eu precisei sair. Eu morei 6 meses em Teresópolis, totalmente sozinho, tá? Era uma casa simples dentro de um sítio, né? Um lugar maravilhoso, natureza lindíssima, mas eu estava totalmente isolado. Era eu e Deus. Então, às vezes, eu ficava 3 dias sem ter com quem ninguém para conversar, né? Trocar uma ideia. Minha vida passou a ser ali meu trabalho remoto, estudo, né? E pesquisas que eu sempre gosto de fazer. Eu gosto de estar sempre estudando, sempre lendo. E eu passei 6 meses assim e comecei a entrar em depressão, porque ali eu não estava vivendo a solitude, eu estava vivendo a solidão, sabe? Eu queria ir ao mercado, eu tinha que pegar o carro. Eu queria sacar dinheiro, eu tinha que pegar o carro para ir ao banco. Não tinha nada perto. Quando eu tinha que sacar dinheiro, então eram 15 quilômetros da minha casa até a agência bancária mais próxima, né? Não tinha caixa eletrônico, nada. Eu tinha que pegar o carro e ir até uma agência bancária a 15 quilômetros de distância. E isso começou a me fazer muito mal. Comecei a ter muita depressão. E eu tive alguns problemas de saúde, que eu cheguei até aí na emergência. Também tive que pegar o carro, dirigir 20 quilômetros até uma emergência médica. Graças a Deus não foi nada muito sério, um problema gastro, mas que me incomodou bastante. E, bom, voltei para Petrópolis, eu estou morando novamente nesse esquema de co-living, tá? Eu moro aqui numa suíte, eu tenho meu quarto, eu tenho uma sala, eu tenho... No corpo principal da casa fica a cozinha onde eu uso, tem mais outras pessoas que moram aqui, enfim, eu acho um sistema muito legal, tá? Para gente que já está numa certa idade, né, e que não vive sozinho, eu acho bem interessante isso, porque aqui nós somos pessoas da mesma faixa etária, então cada um tem seu espaço, cada um vive da sua maneira, tá? Mas a gente de repente toma café da manhã com um, almoça com outro, lanche da noite com outro, chega final de semana às vezes a gente, cada um compra um petisquinho, uma cerveja, um vinho, senta na sala, fica conversando, vê um filme junto, bate um papo, às vezes até um jogo de futebol, embora eu não ligue para futebol, mas às vezes para estar na companhia das pessoas eu faço isso, né? E aí aconteceu o seguinte, semana passada, na quinta-feira da semana anterior, né? Não na última, eu fui para o Rio, né? Uma grande amiga minha, uma pessoa que eu conheço há mais de 40 anos, como se fosse uma irmã, me pediu para ir para o Rio com ela para ajudar a resolver uns probleminhas lá na casa dela. Tipo, marido de aluguel, né? Ah, vou fazer uns servicinhos aqui em casa e tal, você é meu amigo e tal, tenho intimidade para te pedir isso. Para mim foi bom, eu não ia ao Rio há um ano. Falei, vai ser bom ir ao Rio, rever as coisas por lá, tenho coisas para fazer, e vou curtir
uns dias com uma amiga lá, né? Passear um pouco, pô, legal. Só que o que que aconteceu? Pô? Nós chegamos na quinta-feira depois do almoço no Rio, eu não estava me sentindo muito bem, tal, me deitei. Aí ela foi ver minha pressão estava alta. Tomei um remédio e tudo, né? Fiquei deitado e a pressão não cedia, não cedia, foi aumentando. Conclusão, na sexta-feira minha pressão bateu 20 por 11. Aí sim, fui ao médico, fui numa emergência, é, tive um pequeno derrame intraocular, né, com aquela mancha no olho. Graças a Deus já está se dissolvendo, né? E, e eu me assustei. Eu me assustei porque há muito tempo eu não tinha uma crise de pressão tão alta. E sabe lá quantas eu já devo ter tido e não percebi, né? E eu sozinho. E nesse dia, na verdade, eu estava com essa grande amiga que foi de um carinho, de uma atenção comigo, que, sabe, pegou um táxi comigo para ir para o hospital, ficou do meu lado enquanto eu não era atendido. No primeiro atendimento ela foi junto, quando ela foi para o médico ela foi junto. Era uma pessoa que ela é sozinha, tá? Não tem, é solteira, não tem filhos, os pais já faleceram. E o que que acontece? Ela cuidou dos pais muitos anos. Então, embora não, a formação dela não seja de medicina, mas vamos dizer assim, o fato dela ter cuidado dos pais tantos anos, né, e tendo a orientação, logicamente, de médico, de enfermeiro e tudo, ela soube, ela conversou com o médico que estava me atendendo na emergência a respeito da medicação que eu estava tomando e a que ela tinha experiência com os pais. Tá? Numa emergência, ou você só estabiliza a pessoa e não pode dar sequência, ele tem que encaminhar para um especialista e tudo, né? Então, em off, tá? Ela falando da experiência que ela teve com os pais, sobre medicamentos e com dosagem e tudo, o médico disse, não, você está certíssima, faça dessa realmente essa medicação para o seu amigo e mande ele procurar depois o cardiologista dele para continuar o tratamento. Bom, lógico, eu fui recuperando, no sábado eu já estava melhor, domingo eu estava bem, relaxei um pouco, tinha minhas preocupações, mas com a medicação que eu passei a tomar, né, inclusive ela me lembrando que tinha que tomar, aferindo a minha pressão e tudo, a minha pressão, graças a Deus, estabilizou. Tá estabilizada hoje, estou tranquilo, mas estou seguindo a medicação, né, que ela sugeriu para o médico concordou. É, voltei aqui para Petrópolis, tá, no sábado agora, o último, fiz uma prova ontem, conversei com o meu cardiologista por telefone, ele marquei já a consulta, ele quer me atender, ele disse que a medicação está ok, mas que ele quer conversar comigo, ele quer fazer os meus exames novamente e vai fazer todo o meu check-up normal, tal, né? E aí sim, ver se não ficou nenhuma outra sequela além desse microderrame intraocular, né? Porque às vezes a gente, quando tem um pique desse de pressão, pode afetar um órgão interno, uma coisa assim, né? Ah, então, lógico, eu tenho que fazer agora a minha bateria de exames e tudo. Por que que eu estou falando tudo isso? Né? A gente. é, E a gente está sozinho. Né? Mesmo estando numa casa que tem outras pessoas, se eu me sentir mal aqui, eu ainda consigo dar um grito na janela e pedir para alguém me ajudar. Mas de repente eu não tenho ninguém em casa, sabe? Então. E eu sou uma pessoa que eu não nasci para viver só, tá? Eu não vou negar, os 15 anos que eu fui casado com a mãe dos meus filhos, eu fui a pessoa mais feliz do mundo. O casamento era perfeito? Não, nenhum casamento é perfeito. Nenhum casamento
100%, todo mundo tem seus problemas. Eu tinha meus problemas pessoais, tinha os problemas dela, o problema de filho e tudo, mas eu nunca fui tão feliz na minha vida quanto os 15 anos que eu fui casado. Tá? Eu sou. Minha família era tudo para mim. E eu acho que até continua sendo. Hoje meus filhos são tudo para mim. Eu tenho um amor louco por eles. É, eu prestigio a mãe dos meus filhos da melhor maneira possível. Eu acho que se a gente não tivesse tido essa separação, nós estaríamos juntos até hoje, mesmo ela doente. Eu estaria cuidando dela com todo carinho, com todo amor. Inclusive, a gente chegou a estar para uns 3 anos atrás. Nós chegamos a conversar muito sobre a reconstrução do nosso casamento. Meu casamento, minha outra união já tinha acabado. A gente morava por conveniência, morava junto por conveniência, mas a relação já tinha acabado. Então, tá, realmente chegamos a cogitar novamente voltarmos a viver junto, mas uma série de fatores impediram isso e, bom, é a vida que segue, né? E nessa questão da carência afetiva, né? Porque, como eu digo, eu sou uma pessoa que eu gosto de me doar, eu gosto de me apaixonar, eu sinto falta de ter aquela companheira do meu lado para conversar, para ver um filminho junto, abraçadinho. Eu gosto de acordar cedo e preparar aquela mesa de café da manhã bonita, né, com fruta, com o café com leite, com as torradas, com, sabe, aquela coisa que a gente vê no café da manhã de propaganda de margarina, né? Pois é, eu gosto de fazer isso, sempre gostei, gosto de cozinhar, gosto de... Enfim, sou um cara super romântico, né? Tal. Então sempre senti essa necessidade de viver isso novamente. Entrei em um aplicativo do próprio Facebook, né? Conheci umas moças muito legais, algumas se tornaram muito amigas. Graças a Deus, pô, Deus me ajuda a conhecer boas pessoas, sabe? Eu tenho aqui em Petrópolis eu tenho amigos, fiz amigos maravilhosos, pessoas que são de uma fraternidade, de uma coisa assim espetacular. Então, eu também nesses aplicativos eu conheci moços muito legais mesmo. E aí, lógico, você vai conversando, você vai pensando, poxa, e será que seria legal me envolver com essa moça mesmo, ter um relacionamento? E aí a gente começa a conversar, e cara, lógico, todo mundo tem suas histórias, pô. Ah, não, eu tô muito bem, a gente pode ficar como amigos, ou a gente sai de vez em quando, não sei o quê, mas morar junto, não quero mais, sabe? E aí você começa a ver, pô, é, as pessoas às vezes tão desiludidas com os outros, sabe? A gente, ou pessoas que não foram felizes nos seus casamentos, né? Acho que uma grande parte dessas pessoas que estão separadas, que estão sozinhas, não foram felizes nos seus casamentos. Eu tenho até uma amiga que ela, poxa, teve 3 relacionamentos na vida dela e se frustrou nos três, pô, sabe? Então a gente eu fico triste de ver que a pessoa não foi feliz, né? E por isso tem medo de dar uma chance a si mesmo, sabe? Lógico que eu não, como eu digo, com a idade que eu tô, eu já sei exatamente o que que eu não quero, o tipo de gente que eu não quero me envolver, tá? Mas basicamente eu acho que a pessoa tem que ter um bom caráter, né? Não precisa pensar da mesma maneira que eu, porque aí seria idiotice. Por que a pessoa tem que pensar como eu? Cada um é livre pensante, pô. Eu não, sabe, tem a sua religião, tem a sua visão política, tem a sua visão das coisas. Eu acho importante ter a capacidade de conversar sem ter atritos e um entender o outro. Eu acho que isso é importante, né?
Cada um tem seu gosto, cada um tem sua mania, cada um tem seu ritmo de fazer as coisas. E a maturidade nos faz entender que as pessoas são diferentes. E que se você quer ter uma companhia, se você quer ter uma vivência, tem que ter uma pessoa que se adapte, não querer viver à sua vontade. Lógico que é muito mais fácil eu viver uma coisa de uma pessoa que pensa parecido comigo, né, que tenha gostos parecidos com os meus, mas facilita um pouco, mas não é que dizer que seja ótimo, que seja o ideal. Né? Até porque eu acho que a gente ser diferente é importante, pensar de forma diferente é importante, ajuda a crescer. E eu acho que, por exemplo, não sei, no caso das mulheres, eu acho que tem tido muito receio dessa, dessa violência contra a mulher, né? Então, a gente, poxa, dói em mim, porque eu sou uma pessoa contra a violência, tá? Eu não, qualquer tipo de violência, eu tento evitar, eu tento ser uma pessoa conciliadora, mas você vê pessoas agredindo o ex-marido, a ex-mulher, principalmente homens agredindo uma ex-namorada, uma ex-mulher, matando a ela e ao novo companheiro, que não aceita a derrota, não aceita o fracasso, não aceita, sei lá, pô. Eu acho isso tão absurdo, tão surreal, que eu não consigo acreditar que uma pessoa tenha a capacidade de ter esse tipo de atitude tão violenta, sabe? Poxa, eu já sofri violências psicológicas, violências jurídicas, tá? Grandes. Dão revolta na gente, sim, mas cara, a gente tem que pensar o porquê daquilo. Tá? Então, se afasta. Se te faz mal, se afasta. Isola, sabe? Poucas pessoas eu limei da minha vida. A maioria das pessoas que me fizeram mal, eu perdoei. Algumas eu voltei até a manter um convívio saudável, mas poucas, algumas poucas pessoas, raras pessoas, eu limei da minha vida. Eu não quero mais nem ouvir falar se está vivo, se está morto, qual foi o caminho que a pessoa seguiu. Mas eu começo a entender as mulheres que estão com medo de se abrir a novos relacionamentos, sabe? E eu tenho visto homens também com medo de se envolverem com novas mulheres, porque um deslize, um dia que o cara esteja irritado, dá uma resposta atravessada, faz uma grosseria. Cara, não é que eu seja perfeito, mas às vezes tô cuspindo marimbondo, com a cabeça tão cheia, então eu prefiro ficar quieto. Aí vem uma pessoa no meu ouvido, porra, eu dou uma resposta atravessada. Aí isso, porque você está me violentando, porque, cara, pelo amor de Deus, cara. Uma resposta atravessada é desagradável? É muito desagradável, mas pô, a gente tem que saber entender o momento das coisas, sabe? Não, uma agressão física, lógico, é um absurdo, mas, pô, mas a gente. E aí as pessoas começam a ter medo dos relacionamentos, sabe? Eu tenho medo, às vezes, de me envolver com uma pessoa, pô, então estou observando, estou ali, né? Eu já vi, graças a Deus, dentre essas minhas amigas, eu vejo ali algumas pessoas, tá? Algumas dessas moças que eu conheço, que no momento adequado poderiam vir a ser companheiras, sim, poderiam formar uma nova família, um novo lar comigo, que eu tenho desejo disso, sim, sabe? Agora, lógico que eu tenho ainda que superar uma série de coisas minhas para poder me entregar, tá? Então, não, hoje eu penso o seguinte, eu tô com problemas meus, problemas pessoais meus,
que eu tenho que resolver para poder me entregar para alguém, tá? Mas já começo a ver que estão muito próximos dessa resolução e eu tenho vontade de voltar a ter uma companheira, mas eu gostaria de ver também as pessoas mais seguras, sabe? Principalmente as mulheres. As mulheres estão com tanto medo de se envolverem com os homens, sabe? Porque os homens também não estão colaborando, sabe? Estão sendo egoístas, sabe? Virou moda o narcisismo, o hedonismo, o egocentrismo. Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, sim, sim, ser feliz, sim. Mas eu acho que para eu ser feliz, eu tenho que fazer alguém feliz. Porque quando você faz alguém feliz, você fica feliz com a felicidade dela, da outra pessoa. Então, o relacionamento é o dar e receber, é uma via de mão dupla. A partir do momento em que eu começo a me doar para alguém, eu espero receber carinho também dessa pessoa. Mas eu acho que você querer dar, só dar e não receber, sabe, machuca a pessoa. Então, lógico, eu acho o seguinte, a gente hoje está com esses medos dessas relações, mas a gente devia parar e pensar realmente na possibilidade de conhecer, de dar a chance ao outro. E isso a gente faz com convívio, não é pelo telefone, não é numa videochamada, é convivendo, é chegando, saindo, é passando um final de semana juntos, é viajando, vendo os problemas de cada um, como é que eles enfrentam o problema, aquela situação X que acontece na vida de cada um. Eu acho que isso tudo é muito importante, sabe? Então, o que eu queria falar hoje, realmente essa questão. As pessoas não estão mais no momento de solitude, estão vivendo a solidão. Solidão pode ser até a dois, tá? Porque as pessoas não estão mais se entregando, não estão, elas estão vivendo para si, por medo ou por outras questões, por más experiências anteriores, elas estão vivendo para si. E eu fico triste porque eu prego justamente a união, a transparência, a honestidade, a verdade, né, nos relacionamentos, eu prego a fraternidade e as pessoas estão sendo consumistas, uns consomem os outros. Você é bom para mim enquanto você é útil para mim. Você é lindo, maravilhoso enquanto você é útil. A partir do momento que você discordou de mim, você deixa de ser uma pessoa interessante, sabe? E a gente passa por momentos na vida em que nós somos frágeis, nós somos difíceis, nós passamos por momentos muito delicados na vida, né? E temos que saber lidar com isso, saber crescer com esses momentos e saber que tem uma pessoa do lado que está nos ajudando. Então, por exemplo, eu vejo pessoas que eu tenho amigas até, tá agora mesmo, uma grande amiga minha, uma pessoa que eu acho maravilhosa, uma irmãzona que eu tenho. Ela está com problema de saúde, vai ter que fazer uns exames. Eu disse: não, você conta comigo, eu vou contigo lá para te fazer companhia nesses exames. Você quer que eu vá ao médico contigo? Eu vou, sabe? Porque é lógico que essas inseguranças que a gente sente de saúde, se tem alguém que possa estar do nosso lado, e eu vivi isso agora, né? Eu, no momento de saúde, que eu tive medo, eu tive medo de ter um infarto, ou um AVC, uma coisa assim. Eu tive uma pessoa ali que me ajudou, que me deu todo o carinho, que me deu todo o amor, sabe? E desinteressado, porque amiga, nunca, em mais de 40 anos, nunca houve nenhum, qualquer tipo de paquera entre a gente, nada. Foi coisa fraternal mesmo, sabe? Então é isso. Eu acho que a gente ter essa cadeia de amigos
e a gente vai passando uma idade, a gente pode começar a pensar, poxa, por que não passar o resto da minha vida ao lado dessa pessoa? Porque tem pessoas que nos dão, a gente sente aquela atração física, aquela atração pessoal, né? Aquele vontade de dar o algo mais. Por que não? Né? Então, isso eu quero falar para aqueles que. Essas pessoas amigas, essas pessoas que até que eu não conheço, mas que estão pensando na felicidade da solitude, pensa na felicidade do companheirismo também, sabe? Às vezes é bom, faz bem. É tão bom a gente sentar num final de semana, assistir um videozinho, um filmezinho na televisão, tomando um vinho, uma boa companhia, sentar, cada um lendo o seu livro e comentar sobre o livro que está lendo, fazer uma refeição juntos, um almoço juntos, preparar um café da manhã. Ah, acordei mais cedo, vou preparar o café da manhã para ele ou para ela. Vamos fazer juntos um almoço diferente hoje. Vamos receber amigos em casa, receber filhos em casa. Né? Nós estamos numa idade que nossos filhos já estão saindo de casa, né? Começamos a ter netos. Né? Eu, como casei tarde, fui pai tarde, então ainda não tenho netos, mas meus filhos já têm idade para. Minhas duas filhas mais velhas já têm idade para casarem, são profissionais, estão trabalhando, estão seguindo a vida delas. Daqui a pouco eu vou virar avô também. Um vovô meio tardio, com mais de 60 anos, né? Mas daqui a pouco eu viro avô também. Tem colega meu de colégio que tem neto, pô, quase que na adolescência, sabe? Então, é importante. Nós não nascemos para viver sós. Nós nascemos para viver em sociedade e, se possível, na melhor maneira, vivermos na companhia de alguém. Tá? Eu quero ter uma companhia de uma mulher para passar o resto da minha vida junto. Eu espero ter mais, sei lá, 25, 30 anos de vida, né, com saúde. Eu quero ter alguém do meu lado para envelhecer comigo, né? E quero poder fazer parte na vida de alguém, quero poder fazer alguém feliz. E é isso, eu queria que as pessoas pensassem nisso, porque eu tive medo dentro da solitude, dentro da solidão. Na verdade, no momento de solitude, né, sozinho, mas morando com outras pessoas, mas eu fiquei com medo. Fiquei com medo de não ter alguém que cuidasse de mim, sabe? E a gente tem que pensar nisso, a gente já não é mais criança. Sabe? Eu tenho uma grande amiga também que mora no Rio, pessoa maravilhosa, tenho um amor muito grande por essa minha amiga. Ela está com problemas de saúde também, pô, e eu me preocupo com ela, me preocupo com a saúde dela. Só que eu aqui em Petrópolis, lá no Rio, não posso ajudar muito, mas gostaria de poder ajudar, sabe? Então, essas pessoas, pessoas que a gente admira. Eu lembrei agora, tem uma grande amiga lá em São Paulo, tá? A gente se conhece há mais de 15 anos, muito amigos, tenho uma admiração por ela incrível. Uma vez eu até brinquei com ela, digo, olha, se você quiser, eu caso contigo amanhã, sem medo. Né? Mas por quê? Porque, né, nesse tempo, lógico, a gente não sabe se daria certo junto nem nada, mas você vê o valor daquela pessoa, a dignidade daquele ser humano. E é isso que a gente tem que aprender a apreciar, sabe? Olhar para aquela pessoa, ah, não, ela tem. Essa minha amiga de São Paulo tem um pensamento político oposto ao meu, sabe? Nós somos opostos politicamente falando. Mas é uma pessoa tão digna, tão maravilhosa, porque, sabe, criou sua filha, ela tem uma filha, criou sua filha maravilhosamente bem, é uma menina espetacular, a filha dela, delicadíssima, com educação esmerada, é,
batalhadora, pô. Eu admiro a menina também, ela é da idade das minhas filhas, pô. Exatamente, ela está no meio entre as duas, né? Tá entre a minha filha mais velha e a minha segunda filha. Ela está exatamente ali no meio, então acho que até seria legal. Mas, sabe, é isso aí, gente. Eu queria falar, abram-se. Abram-se para poder olhar para uma pessoa, ter admiração por ela e pensar que essa pessoa pode ser digna de envelhecer ao seu lado. Essa pessoa pode ser digna de ser sua companheira. Não vamos nem pensar em questão de sexo nem nada, que isso é lógico, o ser humano sente a necessidade, a gente, algumas pessoas não, mas as pessoas sentem a atração sexual, mas muito mais importante do que a atração sexual é a atração de cabeças, sabe? É a admiração, é o respeito, é o carinho, é o companheirismo. Isso sim é que eu busco e que eu acho que as pessoas estão precisando valorizar mais isso do que até a si mesmo, sabe? É, é isso, tá? Essa semana eu quero ver se eu estou mais folgado, porque eu andei estudando para umas provas, mas eu quero gravar outros vídeos mais também, em outros aspectos e bom, cabeça está fervilhando de ideia, vou ter tempo agora mais fazer mais isso, tá bom? Mas o meu recado hoje é esse. Por favor, comentem, troquem as ideias. Eu gosto sempre de ouvir os feedbacks das pessoas que me escutam, tá bom? Beijo a todos, fiquem com Deus.